Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor de Direito Administrativo. Estamos aqui de volta para a gente continuar a nossa análise da lei orgânica do município de Vila Velha para você que vai botar seu nome na lista aí de guarda municipal de Vila Velha, beleza? A gente estava aqui no artigo 76, 77 da lei orgânica de Vila Velha, que está começando a parte da administração pública, e a gente falou sobre a questão dos atos, programas e serviços que não podem ter símbolos, nomes, nada que venha trazer um tipo de afronta ao princípio da impessoalidade, que venha trazer promoção pessoal de autoridades, servidores públicos e agentes em geral, tá? Então a gente continua agora a partir do parágrafo 3º e 4º do artigo 77 e vamos adiante aí. Para mim, para a gente fazer isso, então, vem para a tela aqui para a gente poder continuar. Olha o que diz o parágrafo 3º aqui, ó. A forma e o modo de veiculação da publicidade, lembrando que essa publicidade, a gente falou no bloco anterior, ela não pode ser abusiva, não pode ser enganosa, tá? A que se refere esse artigo será adotada para toda a publicidade da administração municipal, inclusive as inseridas nos meios de comunicação a nível estadual e nacional. Na verdade, a gente casa um pouco esse parágrafo 3º com esse parágrafo 2º, né? Porque esse parágrafo 2º do artigo 77, ele está falando para nós aqui que vai haver um plano anual de publicidade, tá? Que vai dizer como que a publicidade da administração pública vai ser feita. Na prática, eu desconheço esse plano, tá? Eu não sei se esse plano existe, eu até cheguei a procurar, não encontrei, não sei se por acaso eu não fiz uma busca de qualidade, não sei se ele existe, tá? Mas deve haver esse plano anual de publicidade que vai dizer a previsão dos seus custos e objetivos, e dentro desse plano aí, né, de acordo com esse plano, então, ela também vai dizer a forma e o modo como a publicidade vai ser veiculada, tá? Seja no nível estadual, nacional, ok, tá bom? Bem, o parágrafo 4º diz que o Poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo e ao Conselho Comunitário, no máximo de 30 dias após o encerramento de cada trimestre. Então, olha que interessante, né? Olha o comando aqui que ele está falando para a gente, tá? O Poder Executivo e o Poder Legislativo, tudo bem? O Poder Executivo vai enviar, na verdade, né? Peraí que eu fiz besteira aqui, né? O Poder Executivo vai enviar, né, ao Poder Legislativo, tudo bem? E não só o Poder Legislativo, vai enviar também ao Conselho Comunitário, tá? No prazo máximo de 30 dias, tá bom? Por cada trimestre, tá? Então, a cada 3 meses, tá? No máximo de 30 dias, a cada 3 meses, vai ser enviado o relatório completo sobre gastos publicitários da administração direta, indireta ou fundacional na forma da lei. Então, isso aqui também tem a ver com o tal do plano anual de publicidade que foi mencionado ali. Tá? Não fazer isso, não cumprir o disposto nesse artigo, seja fazer publicidade enganosa abusiva, seja fazer uma publicidade que faça promoção pessoal de autoridades, seja fazer uma publicidade que não esteja em acordo, né, de acordo com o plano anual aqui, tá bom? Vai ser crime de responsabilidade e instaurar imediato procedimento administrativo para a sua apuração, ok? Vamos continuar aqui então, vamos lá. Artigo 80, tá? Ó, o município instituirá no âmbito de sua competência, peraí que eu passei aqui, né? Instituirá no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, autarquias e fundações por ele instituídas. Lembrando que o artigo 81 complementa, esse regime jurídico aqui estabelecerá direitos, deveres, regime disciplinar e tudo mais. Alexandre, o que é o regime jurídico único e tudo mais? Regime jurídico, né? Regime jurídico único, tá? No frigir dos ovos aqui, no resumo, na síntese do negócio, tá? No resumo da ópera, é o quê? É o estatuto, tá? É o estatuto, tá bom? Ah, Alexandre, então quando eu for, por exemplo, na guarda de Vila Velha, eu vou ser estatutário, não vou? Sim, você vai seguir o estatuto dos servidores municipais de Vila Velha. E esse regime jurídico, ele é único por quê? Ele é único porque todo mundo que for servidor, tá, de Vila Velha vai seguir esse mesmo estatuto. Então todos os servidores vão ter um único tratamento. Ninguém vai ter tratamento diferenciado em relação ao outro. Tudo bem? Olha que legal esse parágrafo 6º aqui. Eu trouxe para você porque ele é uma curiosidade interessante de cair em prova. Tá? Ao servidor é assegurado assistência domiciliar em caso de doenças terminais e impossibilidade de ambular. Alexandre, o que é ambular? Ambular significa se locomover, tá? Andar, tudo bem? Então, às vezes o servidor está acamado, né? O servidor não pode se locomover, não pode andar, não pode ir para cima e para baixo, tá bom?
Então, ele vai ter assistência domiciliar. Olha que legal, é assegurada essa assistência domiciliar. Ele tá, às vezes, com uma doença terminal, né? Ou então tá com uma impossibilidade de andar, tá bom? Então ele tá mal, coitado. E aí, ele vai ter essa assistência domiciliar aqui. Interessante, né? Uma excelente perguntinha de prova, tá? Isso aqui eu não vejo em legislação nenhuma. Então, uma boa perguntinha de concurso público para ver se pega alguém que está desatento, tá? Vamos lá. Artigo 82 diz que é obrigatória a fixação do quadro de lotação numérica de cargos, empregos e funções, sem o que não será permitida a demissão, nomeação, remanejamento ou contratação de servidores. Cá entre nós, isso aqui na prática é meio complicado, tá? Eu, por exemplo, desconheço isso aqui, tá bom? Mas em tese, né, tem que ter esse quadro de lotação numérica. O que é esse quadro de lotação numérica? A ideia é muito simples, tá vendo a câmera comigo aqui, ó? A ideia é muito simples. O município de Vila Velha quer contratar pessoas e quer exonerar pessoas, né? Cada cargo é único, né? Duas pessoas não podem ocupar o mesmo cargo, tá? Para cada cargo, obviamente, só tem uma pessoa que o ocupa, tá bom? E aí aquela história, né? Então, se eu vou nomear alguém, por exemplo, para um cargo, eu tenho que saber quantos cargos existem. Tem que ter controle disso aí, né? Quantos cargos existem, tá? Para nomear a pessoa ali. Então eu preciso ter algum lugar que gerencie esses cargos aí. Porque sabe o que acontece na prática? Acontece muito o seguinte, às vezes você tem um cargo, por exemplo, de, sei lá, assessor X, tá bom? E esse assessor X ganha, sei lá, 6 mil reais. Aí às vezes vem uma legislação e faz, sei lá, assessor Y e assessor Z. Como que ele faz isso? Ele desmembra, ele corta no meio esse cargo de assessor X e cria outros dois cargos, Y e Z, cada um ganhando 3 mil. Então você não tem um impacto orçamentário. Em vez de você pagar 6 mil para uma pessoa, você desmembrou esse cargo em dois outros, cada um pagando 3. Né? 3 com 3, 6, então você não trouxe impacto ali. Mas imagina que isso acontece, aí lá no futuro resolvem remembrar esses cargos, fazer o Y e o Z voltarem a ser X, somando, né, pagando 6 mil de volta. Então esses desmembramentos, esses remembramentos, digamos assim, essas junções, essas fusões aí, isso tem que estar registrado em algum lugar, para eu ter controle disso, tá? E aí, né, isso que está falando exatamente esse artigo 82. É obrigatória aí a fixação dessa lotação numérica de cargos. Eu tenho que saber quantos cargos tem para cada lugar, se esse cargo ele foi desmembrado, se ele se fundiu com algum outro, tá? Eu preciso conhecer isso aí, tá bom? Senão eu perco controle de quantos cargos tem. Na prática, você vai reparar, né, Vila Velha faz isso, assim como vários outros municípios fazem, quando alguém vai ser nomeado, né, isso é muito para cargo em comissão, tá? Cargo efetivo aí já não é tanto assim. Mas especialmente cargo em comissão, você vai ver que para um ser nomeado, eles aproveitam a exoneração do outro, para você ter controles de quem está entrando e quem está saindo. Então, geralmente no Diário Oficial de Vila Velha, é assim, né? Exonera fulano de tal e logo embaixo nomeia fulano de tal para o mesmo cargo. Aí você sabe que a pessoa está sendo nomeada para um cargo que existe, né? Que acabou de vagar por conta daquele ato ali, tá? Mas isso aí é comum de vários lugares fazer desse mesmo jeito. Eu tô falando de Vila Velha, que eu já trabalhei lá, né? Eu via muito isso, mas isso em vários lugares também acontece, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Artigo 83, ó. A lei assegurará aos servidores da administração pública direta do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, isonomia, ou seja, igualdade, tá? De vencimentos para cargos, empregos e atribuições iguais ou semelhantes, ressalvadas vantagens individuais relativas à natureza do local de trabalho. O que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte, tá? Que como regra, quando a gente tiver uma lei que trouxer a remuneração, e toda remuneração tem que estar respaldada em lei, obviamente, né? Para alguém, eu preciso ter aí uma isonomia, tá? Eu preciso ter um tratamento igualitário, tudo bem? Entre os servidores do Poder Executivo e os servidores do Poder Legislativo. Por exemplo, o motorista do Poder Executivo dirige carro tanto como faz o motorista do Poder Legislativo. Afinal, qual é a diferença, por exemplo, do motorista da Prefeitura para o motorista da Câmara Municipal de Vila Velha? Tá? Inicialmente falando, nenhuma. Os dois estão dirigindo veículo, levando pessoas para cima e para baixo. Tudo bem? Então, se os dois estão fazendo a mesma função, eles têm que ter o quê? Uma remuneração igual. Beleza aí? Essa que é a ideia. Agora, claro, né? Ressalvadas as vantagens de caráter individual ou relativas à natureza ou local de trabalho. Né? Pode ser, por exemplo, vamos viajar na maionese aqui, que esse motorista da prefeitura, ele tem que, sei lá, né? Ele tem que dirigir em condições perigosas, ou lugares, por exemplo, perigosos e tal. E esse cara não. Aí ele ganha, sei lá, um adicional de periculosidade. Claro que isso nunca aconteceria, né?
Aí tudo bem, aí dada a natureza do trabalho dele, tá? Ou, por exemplo, você tem um servidor lá do Poder Executivo, né, que ele faz uma função parecida com a do Legislativo, só que esse do Executivo aqui, por exemplo, ele faz essa função já há 15 anos. E esse cara do Legislativo faz essa função há 3. Então é comum, né, é esperado que esse cara aqui do Executivo ele ganhe muito mais do que ganha esse cara do Legislativo, tá? Afinal, ele tem 3 vezes mais tempo de função aqui, né? 3 não, né? Tem 5, né? Vezes aqui, né? 3 vezes 5, 15. Do que efetivamente o outro. Então é natural que o do Legislativo vá ganhar menos do que o cara, por exemplo, do Executivo, nesse caso, pelo tempo de trabalho ser bem discrepante de um com o outro. Tudo bem? Diz 84 que as vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei e quando atendo efetivamente o interesse público e exigências do serviço. Esse 84 está enfatizando duas coisas, que primeiro, qualquer vantagem aqui é dinheiro, tá? Então é um auxílio, tá? É uma indenização, é uma gratificação, tá? E etc. E, primeiro, tem que ser dado por lei, tá? Então não existe dar dinheiro para os outros sem lei, tem que ter lei, tá? E quando atendo, aqui botou afetivamente, mas ele quis dizer efetivamente, tá? Quando atendo afetivamente, ou seja, quando for muito carinhoso o interesse público, né? Ele quis dizer efetivamente o interesse público e exigências do serviço. O que isso quer dizer? Vem comigo para a câmera aqui. Esse comando do 84, na verdade, ele quer falar o seguinte, olha, se você, poder público, vai inventar de dar uma gratificação para alguém, um auxílio, uma indenização, uma verba de qualquer natureza aí, você tem que dar por algo que efetivamente atenda o interesse público, tá? Por exemplo, cada vez que o servidor público, sei lá, né, apagar a luz, né, e for, ao sair da repartição, se certificar que todas as luzes foram apagadas, ele vai ganhar, sei lá, uma gratificação no fim do mês. Ok, quanto vai ser essa gratificação? R$10? É simbólico. Tá, até vai, né? Agora, se o servidor sempre desligar as luzes e tal, no final do mês ele vai ganhar uma gratificação de R$2.000 por isso, pô, tá um pouco discrepante isso aí. Afinal, já é obrigação de qualquer pessoa, até como cidadã, não deixar a luz acesa sozinha, né? O planeta agradece, não faz sentido, tá bom? Teve um caso, por exemplo, não vou contar onde, tá? Mas teve um caso, por exemplo, que por cada reunião que os secretários municipais iriam participar, eles iam ganhar, sei lá, uns R$1.000 por cada reunião. Era um valor bem considerável, tá? Limitado, sei lá, a 4 ou 5 reuniões por mês. Então teve um município aí, não vou dizer qual, né, que fez isso. Depois parece que eles voltaram, né, na decisão e tal, e desfizeram. Mas assim, já é inerente que secretários se reúnam, né? Aliás, eu quando trabalhei, por exemplo, em prefeitura, o que mais via era meu secretário reunido, com o prefeito, com outros secretários, com a população, né? Com a gente, às vezes. Então, assim, já é inerente a função se reunir. Então, assim, se ele for ganhar uma gratificação a cada vez que se reúne, né? É complicado, né? Já é da função dele, tá? Então fica uma coisa que talvez não atenda efetivamente às exigências do serviço, né? Assim, já é algo inerente à função dele. É isso que está dizendo esse artigo 84. Né? Tipo assim, só invente pagar a pessoa por algo que de fato faça diferença. Tá? Agora, pagar por uma coisa que ela já tem que fazer, tá? Igual, por exemplo, você me pagando aqui para eu dar aula, né? Ainda que indiretamente, né? Você paga o curso me remunera, e eu, sei lá, te cobro um extra para te dar o bizu, o macete do macete, né? Pô, você já tá me pagando para te dar o macete do macete, né? Não tem como cobrar mais por isso, não faz o menor sentido, tá? Mas vem pra tela comigo aqui, vamos lá. Artigo 85, tá? Ao servidor público é assegurado o recebimento de adicional por tempo de serviço, olha que legal. Sempre concedido por triênio, ou seja, a cada 3 anos. Então isso quer dizer que a cada 3 anos você vai receber um tutuzinho por tempo de serviço, para prestigiar você. Pô, que bom que você tá comigo aqui, né? Mais 3 anos que você tá comigo aqui trabalhando, né? Vou te dar um agrado, vou te dar um adicional, tá? Que vai ser contado a partir do seu ingresso no serviço público. Bem como ele também vai receber 1/6 dos seus vencimentos integrais, concedidos após 25 anos também de efetivo exercício, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos. Vamos entender isso aqui. Aqui ele está te falando de duas coisas, tá? Ele podia ter colocado um no artigo, outro no parágrafo, né? Só para visualmente separar e ficar mais fácil de você conseguir entender. Né? Tem duas coisas aqui, mas vamos lá então. O que ele está dizendo para a gente aqui? Está falando de 2 benefícios que vão ser dados a você, tá? Ele quer dizer que a cada 3 anos, tudo bem? A cada 3 anos, ou seja, a cada triênio, você vai receber o quê? Você vai receber um adicional, tá? Um adicional. Tá bom? Alexandre, esse adicional é de quanto aqui, né? Não fala quanto que é.
tudo bem? Adicional, beleza? Então, quanto que vai ser esse adicional? Aí vai ser regulamentado. E ele está falando o quê? Que também a cada 3 anos, tudo bem? Você vai receber o quê, né? 1/6 do seu vencimento a título de quê, né? A título de adicional, tudo bem? E vai se incorporar, ele se incorpora aos seus vencimentos para todos os efeitos. Então isso quer dizer que há um efeito cascata. A cada 3 anos você recebe 1/6 do seu vencimento. Então você recebeu aqui 1/6, né? Passaram-se 3 anos, você recebeu 1/6, aí ele se incorporou ao seu vencimento. Aí daqui a 3 anos você vai receber o quê? 1/6 sobre aquele 1/6 que você já recebeu, fora as outras coisas. Aí depois de 3 anos você vai receber 1/6 sobre 1/6 sobre 1/6. Então é efeito cascata, tudo bem? Vai aumentando cada vez mais, beleza aí? E vai se incorporando ao seu vencimento. Então isso quer dizer que a cada 3 anos você ganha um adicional, que ele não falou quanto que é, tudo bem? E né, também a cada 3 anos, 1/6 do seu vencimento você vai receber. Então, de certo modo, você sabe quanto que é, né? Você vai saber quanto que é só saber o quanto que é o seu vencimento. Saiba que a cada 3 anos o seu vencimento sobe 1/6, garantido, e mais esse adicional que ele não está falando quanto que é aqui. Ok? Maravilha, Alexandre. Vamos lá, então. Diz o artigo 86 o seguinte, ó, o Poder Executivo criará condições físicas e materiais visando a garantir assistência gratuita aos filhos e dependentes dos servidores, desde o nascimento até os 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, como que vai ser essa assistência gratuita aos filhos e dependentes aqui? Isso aqui pode ser, por exemplo, né, por um auxílio creche, tá? Isso aqui pode ser por algum outro tipo de auxílio, pode ser qualquer tipo de recurso, por exemplo, ou pode ser vaga, né, numa creche do município, tudo bem? Ou na escolinha do município, tá? Então o município tem que facilitar a vida do servidor que tenha filhos, né, pelo menos até os seus 6 anos de idade, que é aquela fase que é mais complicada de qualquer ser humano, né? Que aí quando você tem, quem tem filho aí sabe que, bicho, filho é uma central de custo, claro, na melhor acepção da palavra, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Filho tem custos e tal, mas obviamente que a felicidade que um filho traz para as pessoas é uma felicidade que não tem, né? Não tem valor isso aí, obviamente, né? Mas a gente sabe que filho custa caro, tá? Tem até aqueles memes que mostram na internet, né? Que o pessoal bota na farmácia lá a lata de leite NAN, né? E do outro lado preservativo, né? Aí a lata de leite NAN tá, sei lá, R$100 e o preservativo tá, sei lá, R$6, né? Qual que é mais barato, né, e tal. Zoeiras à parte, a gente sabe que filho é algo muito caro, né? Especialmente quando o filho é pequeno, tá? Filho é caro em qualquer fase da vida, mas quando tem até 6 anos, então, ele é especialmente caro. Então essa ajuda que vai ser dada. Cuidado, né? Que a banca vai lá e tira esses 6 e bota 5 anos, tá bom? Cuidado, não são 5 anos, tá? É até 6 anos. Vou botar bem grande aqui para ativar sua memória visual e na hora da prova você lembrar que não é 5, na hora da prova você lembrar que são 6 aninhos. Tudo bem? Artigo 87. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município sob pena de demissão do poder público. Por quê? Porque isso aqui é claramente um conflito de interesses, né? Imagina, se você, por exemplo, é diretor, tá? Ou você integra um conselho, por exemplo, de uma empresa, tá? Vamos dizer que é uma empresa de construção civil, e essa empresa de construção civil ela está prestando serviço para o município de Vila Velha, né? Há um conflito de interesses aí, porque alguém mal intencionado pode se aproveitar do seu vínculo com a prefeitura e os contatos que tem e tentar beneficiar a própria empresa, né? Então, por uma questão de ética, por uma questão aí de uma boa conduta, não é interessante que isso aconteça. Sob pena de demissão, tá? Demissão, desligamento do servidor público, tá bom? Não pode. Artigo 88. Lei fixará os vencimentos dos servidores. Então eu falei com você que para pagar qualquer pessoa tem que pagar baseado em lei. Não existe pagar assim do nada da minha cabeça, tem que pagar baseado em lei. Bem como, ele botou comer, mas é como, né? Te diz que a lei orgânica tem uns errinhos, né? As demais vantagens pecuniárias que serão concedidas automaticamente por ato dos poderes. Então, isso quer dizer que qualquer valor que vai ser pago ao servidor, né? Então, vencimentos, vantagens em geral, dinheiro para o servidor, tem que ter autorização legal. Lembra do princípio da legalidade? A administração pública só pode fazer as coisas baseadas na lei. Tá? Então não existe ela dar uma coisa para você do nada. Ela só vai te dar uma coisa se ela tiver respaldo legal para isso. Tá bom? O pagamento dos servidores será efetuado de segunda a sexta-feira em dias úteis em horário comercial. Maravilha, hein?
Ó, que maravilha aqui, tá? Bom te lembrar também que no município de Vila Velha o pagamento ele sai no último, né, dia útil do mês, tá? Hoje eu trabalho no Legislativo de Vitória. No Legislativo de Vitória é no dia 20, tá? Todo dia 20, se for dia útil, né? Que se não for dia útil, aí prorroga para o próximo dia útil subsequente. No Legislativo de Vitória é todo dia 20. Quando eu trabalhava no município de Vila Velha, era felicidade, era sempre nos dias 30 ou 31, né? Ah, isso faz fevereiro, você me entendeu. Então eu ia dando ali 30 ou 31, né? Aí era felicidade do servidor, né? Todo mundo feliz, né? Aí o pessoal almoçava no restaurante bom. Aí 2 dias de restaurante bom que o cara almoçava, pronto. Os outros 28 dias tinha que passar comendo bandejão, que aí já foi... já foi o salário inteiro, né? Vindo bem pra câmera um pouquinho aqui. Eu costumo falar que eu não tenho conta, eu tenho casa de passagem, né? Então meu dinheiro, ele... Eu falo que... Ah, se o dinheiro caiu, eu falo assim, o dinheiro de vocês caiu, o meu quica, né? O de vocês caiu, o meu bateu, quicou, foi. É casa de passagem, tá? Ele chega e já vai mordido pelos boletos, cartão de crédito, etc e tal, tá? Mas esses zoeiras à parte, é o último dia útil do mês, e aqui ele fala, né? Segunda a sexta-feira, em dias úteis, em horário comercial, beleza? Na minha época lá era Banestes, né? Agora parece que eles fizeram o convênio, acho que foi Bradesco ou Santander, alguma coisa assim, tá? Para os salários caírem por esse outro banco. Eu não sei como é que tem esse convênio agora, já não sou mais de Vila Velha. Em Vitória, no Legislativo, é Banestes, tá? Aí você pode fazer portabilidade, se você quiser e tal. Mas Vila Velha era Banestes, mas salvo engano já está tendo uma portabilidade para um outro banco. Eu acho que é o Santander que está vendo essa nem portabilidade, esse novo convênio aí, tá? Mas aí, né, são detalhes tão pequenos de nós dois aí. Vem para os slides, vamos continuar aqui, ó. Vem para a tela aqui, produção. Vamos para os slides aqui então, bora lá, né? Artigo 89, ó. Fica assegurado o direito de reunião em locais de trabalho aos servidores públicos, inclusive com suas entidades representativas. Esse direito de reunião que ele está dizendo aqui, tá? Se você não entendeu o que ele quis dizer, é direito de manifestação, tá? É direito de manifestação, tá bom? Então, por exemplo, o servidor público vai fazer uma manifestação, porque ele quer fazer uma greve, ele quer pleitear um direito dele, tá? Ó, quero reajuste nos nossos salários, né? Que nem salário é vencimento, mas o pessoal fala salário. Quero reajuste no salário do servidor e tal. Ele tem direito, tá? Inclusive em locais de trabalho, tudo bem? Inclusive com a participação de suas entidades representativas. Tá, os aposentados estão aqui com o sindicato dos aposentados e tal, manifestando aqui no IPVV, tá, por um reajuste aqui e tal, sei lá, tá bom? Há direito disso, tá? Artigo 93, é assegurada a participação do servidor público nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais, salariais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Alexandre, o que é um colegiado? Colegiado é todo órgão que decide por intermédio de mais de um agente. Tá? Então você tem, por exemplo, sei lá, né, o Conselho dos Aposentados, tá? Aí você tem vários aposentados lá, sentados em roda aqui, ó, participando, né? Aí eles tomam decisões em conjunto. Isso aqui é um órgão colegiado. O tribunal, por exemplo, qualquer tribunal é um órgão colegiado. O STF, né, que tem 11 ministros, é um órgão colegiado. Né? O STF não é só um que decide, tem 11 pessoas que têm que votar para decidir. Então, é um órgão colegiado. Então, imagina só, né? Eu, por exemplo, sou servidor de Vila Velha. E aí eu sei que vai ser tomada uma decisão que vai impactar, por exemplo, na minha previdência, tá? Ou no meu salário, por exemplo, ou em algum benefício de trabalho, do meu ambiente de trabalho e tal. E eu quero participar, por exemplo, dessa reunião, para poder dar minha decisão lá também. Eu tenho direito de participar? Claro. Diz respeito a mim, estou mexendo na minha previdência, no meu salário, é claro que eu tenho direito de participar. É isso que está dizendo o artigo 93, ok? Parágrafo único, a participação do servidor vai se dar com direito a voz e voto. Então ele tem direito a votar, inclusive, não é só opinar. Né? Direito a voz é opinar, e votar é decidir. Então ele não tem direito só a dar uma piruada, como a gente diz, né? Dar uma... na piruada eu acho que tem que ser tal coisa, tá? Não é só palpite que ele tem direito. Ele tem direito a palpitar, né, opinar e também ajudar a decidir. Tudo bem? Diz o 94 que é direito do servidor público, entre outros, o acesso à profissionalização e treinamento como estímulo à produtividade e eficiência na forma da lei. Eu, por exemplo, me enquadro aqui no artigo 94, tá? Eu sou palestrante. Além de professor para concurso público e tal, eu sou palestrante na área da gestão pública, tá? Então, eu, por exemplo, já dei várias capacitações para o pessoal do Legislativo e do Executivo sobre, por exemplo, lei de improbidade administrativa, né? Eu já dei capacitação sobre a lei de licitações e contratos.
Eu já dei capacitação, por exemplo, sobre, né, processo de compras no setor público, tá? Então eu dou vários cursos, né? No que eu dou vários cursos, eu estou ajudando, por exemplo, o servidor público a se capacitar, tudo bem? Então ele está se profissionalizando, ele está treinando para ele poder fazer um trabalho cada vez melhor. Então pensa você, por exemplo, no camarada que trabalha, sei lá, na Câmara Municipal de Vila Velha, tá? Até hoje eu não dei nenhum treinamento lá, mas espero um dia poder treinar lá também o pessoal, colaborar com o pessoal de lá, tá? Humildemente, obviamente. Então, por exemplo, a Câmara, ela faz licitação? Faz, tá? Mas você tem que lembrar que a Câmara é poder legislativo, tá? Quando você pensa em licitação, geralmente você pensa mais o quê? No poder executivo. Então, por exemplo, a prefeitura faz licitação? Faz. Só que a diferença é que a prefeitura, por exemplo, de Vila Velha vai fazer, sei lá, né, 5 licitações por semana, tá? E a Câmara, por ser, né, poder legislativo, vai fazer 5 licitações por ano, tá? A Câmara licita muito pouco, tá? Então se licitar 5 por ano, às vezes é muito. Eu não sei, tô tirando esses dados aqui da minha cabeça, tá? Como diz o outro, fonte, Arial 12, né? Fonte, vozes da minha cabeça, tá? Eu não sei se efetivamente Vila Velha tá fazendo essa média de 5 por ano, eu tô chutando aqui, tá? Ou se a prefeitura faz 5 por semana, mas é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos essa proporção que eu tô querendo dizer, tá bom? Não sei se esse número exatamente está perfeito, mas é mais ou menos dessa proporção aqui, tá? A ideia que eu quero te passar é da proporção e não do número exato. Então o fato às vezes o cara lá da Câmara, né, o cara que quer fazer uma licitação, como ele faz pouca licitação, às vezes ele é um pregoeiro, por exemplo, lá, tá? Ele tem várias dúvidas, ele tem medo, sei lá, de como licitar, ele não está muito bem seguro para poder decidir, por exemplo, lá num pregão, tá? Então o que acontece? A Câmara, por exemplo, de Vila Velha contrata uma empresa, né, empresa X, eu, por exemplo, participo de algumas empresas que dão esses treinamentos, tá? Não vou falar o nome que não convém aqui, não é o caso, empresa X. E essa empresa X pode ser contratada, inclusive, sem licitação, não tem problema nenhum, é caso de inexigibilidade, dispensa, tá? Tranquilo, previsto em lei. E aí eu dou treinamento, tá? Por exemplo, lá sobre, igual agora, a nova lei de licitações, tá? E aí o momento que esse cara tem, por exemplo, de tirar as dúvidas dele, para ele se atualizar, saber quais são as decisões do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tá? O TCE-ES, tá? É o momento que ele tem para poder tirar dúvida, fazer uma consulta, ver como é que funcionam as coisas, tá? Então é uma forma que tem dele poder se capacitar, tá bom? Maravilha, né? Bem, no mais, é isso. Caminhamos juntos aqui durante o Terra Concurso, o campeão e aprovações aqui no estado, tá? Por enquanto é isso. Lembre-se que eu te passei aqui o conteúdo, mas quem vai chegar na aprovação é você. E qualquer coisa, meu amigo, estamos juntos até o nome na lista, tá? Então comigo não tem dessa não, tá? Ele foi lá, deu a aula, acabou, né? Não é só dar aula, acabou não, meu amigo. Agora o que você vai fazer? Agora você aprendeu aqui, você vai agora fazer questões até dizer chega, até você fazer o quê? Botar o seu nome na lista. Alexandre, mas olha só, calma, vem comigo, antes que você respire aí errado, tá? Alexandre, mas eu quero fazer questão, como é que eu vou fazer? Meu amigo, vou encerrar aqui agora, mas já tem gravado aqui o curso de questão para você, tá? Já vai estar disponibilizado para você aqui na plataforma, tá bom? Então, encerra aqui, toma uma água, né? Dá aí uma descansada, estica as pernas um pouquinho e clica aí na aula que eu gravei para vocês, já com as questõezinhas, né? Algumas questões anteriores e outras eu propus para vocês, porque é muito específico, né? Lei orgânica de município é uma coisa muito específica, tá? Então teve questões que eu peguei anteriores de bancas e outras que eu propus para você no mesmo estilo do que vai cair na sua prova. Então, dá a esticada de perna, bebe uma água, toma um café, respira fundo e eu vejo você nas questões. Sou o professor Alexandre Amorim, forte abraço, te vejo daqui a pouco nas questões e tchau, tchau.